Olá, amigo! Satisfação ter você comigo em mais um episódio do programa Aquanegócios. Hoje vamos mostrar a criação intensiva de camarão marinho em águas de baixa salinidade. As técnicas envolvidas nesse tipo de produção, onde e quando usar essa tecnologia. Enfim, isso tudo e muito mais a partir de agora, pois está no ar o programa Aquanegócios, onde você fica sabendo de tudo sobre criação de peixes e demais organismos aquáticos. Criação de camarão marinho em águas de baixa salinidade ou até mesmo água doce. É possível? Pois é, meu amigo. As tecnologias e inovações na aquicultura não param. A carcinicultura, ou seja, a criação de camarões, é uma forma de produzir alimentos ainda pouco explorada. Além das espécies marinhas, temos uma infinidade de espécies de água doce com potencial de cultivo. No episódio de hoje, vamos ver que o camarão marinho pode ser cultivado em diversos níveis de salinidade e até mesmo em água doce. Independente se as novas tecnologias é para a produção de um produto gourmet ou uma commodity, o importante é produzir com eficiência. E para falar desse assunto, viemos até o Nordeste do Brasil, onde já temos dezenas de empreendimentos produzindo de forma intensiva, tanto em altas salinidades quanto em baixas salinidades. De acordo com dados da FAO, estima-se que para o ano de 2050, a população do planeta será 37% maior. Para prover alimentos a todos, será necessário o incremento de 80% da atual produção de alimentos. Lembrando que, mundo afora, ainda temos 800 milhões de pessoas que sofrem de desnutrição crônica. Então eu lhe pergunto, como atender a esse aumento da demanda alimentar sem desmatar florestas, sem abrir novas áreas? Complicado, né? E vou além. Sabia que apenas 11% da superfície terrestre é agricultável? Mas tenho boas notícias para você. Primeiro, que estes 11% de terras agricultáveis são suficientes para produzir alimentos de modo a atender a demanda. E segundo, que as tecnologias para se produzir cada vez mais em menos áreas estão cada vez mais evidentes. Mas Fábio, o que o camarão tem a ver com isso tudo? Você está propondo resolver a fome do mundo à base de camarão? Não, meu amigo, não é bem por aí. O que estou propondo é que o atendimento deste aumento da demanda por alimentos dependerá de ações conjuntas de todos os setores produtivos. E o mais importante, desenvolvermos novas tecnologias para produzir mais nas atuais áreas agricultáveis que dispomos. E hoje vamos falar de uma tecnologia que, além de produzir com eficiência, também abre a possibilidade da produção de camarão marinho em águas com baixas salinidades. Ou seja, para se produzir camarão marinho, não necessariamente a propriedade precisa estar ao lado do mar, por exemplo. Para que você entenda melhor dessa tecnologia, é fundamental uma rápida explicação sobre a oscilação da salinidade nas diferentes regiões. Mas Fábio, água do mar não é salgada tudo igual? Não, meu amigo, não é bem por aí. Há salinidades desde 8 per mil, como por exemplo no Mar Báltico, até 300 per mil, como por exemplo no Mar Morto. Via de regra, a salinidade média dos oceanos, dos mares, é em torno de 35 per mil. Lembrando que per mil significa partes por mil, ou seja,
35 por 1000 é o mesmo que 35 gramas de sal em 1 litro de água. Em ambientes estuarinos, ou seja, de transição entre o rio e o mar, esta salinidade é inconstante. O fluxo e o refluxo das marés interferem na salinidade desse ambiente. E aí, vivem uma série de organismos considerados como marinhos, mas que têm flexibilidade de tolerar diferentes salinidades. E o camarão marinho é um desses. Agora, o que eu tenho de mais interessante para lhe contar é que o camarão marinho não precisa necessariamente do NaCl, do cloreto de sódio em si, que via de regra são os dois principais elementos da água do mar. O que ele precisa realmente é do equilíbrio entre 6 sais, 6 íons, que são fundamentais para o desenvolvimento dos camarões, que basicamente são 6 sais: o cloreto mais o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio e o sulfato. Deste modo, é mais importante para os camarões estarem numa salinidade de 1 per 1000 com estes 6 sais em equilíbrio do que, por exemplo, uma salinidade de 30 por 1000 contendo somente NaCl, cloreto de sódio. E o mais importante, uma parte considerável destes sais, desses íons, podem ser complementados através da ração e não necessariamente precisam estar disponíveis na água. Ou seja, os camarões marinhos podem ser cultivados em água com salinidade muito próximo de zero. E as notícias boas não param. No caso do cálcio, por exemplo, ele pode ser fornecido na água através do calcário dolomítico. E ainda, não faz muito sentido fornecer esse cálcio na ração, pois é um ingrediente de custo muito baixo em relação aos outros ingredientes que compõem uma ração. Portanto, é mais estratégico utilizá-lo diretamente na água através do calcário dolomítico, o mesmo utilizado na agricultura. Além de agregar uma segunda vantagem, o calcário dolomítico eleva a dureza e alcalinidade da água. Isto favorece as equidizes, ou seja, as trocas de carapaças necessárias para o crescimento do camarão. Se pouco sabemos da natureza que está em cima de nossa terra, imagina o que ainda falta conhecer da natureza que está embaixo de nossas águas. Mas, com o pouco que sabemos, já conseguimos tirar um bom proveito disso. Mas Fábio, e o camarão cultivado em águas de baixa salinidade? Ele fica mais adocicado? No próximo bloco eu respondo. O Aquanegócios volta já. E aí, será que o camarão cultivado em águas de baixa salinidade é mais adocicado? Não, meu amigo, não é não. Aliás, é exatamente ao contrário. E vou explicar o porquê. Se internamente os camarões tivessem a mesma salinidade que existe na água do mar, certamente eles morreriam. Então, é necessário fazer uma espécie de compensação entre a salinidade interna do camarão e a salinidade da água externa. Tecnicamente, chamamos isso de osmorregulação. A glicina é um aminoácido livre que exerce importante papel neste processo de osmorregulação. A palavra glicina deriva do grego glikos, que significa doce. Considerando o efeito da pressão osmótica, ou seja, onde a água do mar oferece maior pressão do que a água doce, então, em camarões cultivados em salinidades maiores, a quantidade de glicina no músculo desse camarão será maior. Portanto, quanto maior a salinidade onde os camarões marinhos são cultivados, mais doce ele é. E aqui vai um lembrete muito importante. Todo crustáceo, quando fresco, é adocicado.
seja da pesca extrativa ou de criação. Dando sequência ao assunto carcinocultura intensiva em águas de baixa salinidade, nós vamos conversar agora com o engenheiro de pesca Clélio Fonseca. Clélio, mais uma vez, obrigado por participar do nosso programa e contribuir de forma técnica para o mesmo. É um prazer estar participando e levando mais conhecimento a todos os ouvintes. Maravilha. Clélio, nós estamos aqui diante de uma estrutura relativamente simples de produção. Dá certo produzir nesse tipo de estrutura? Dá certo, é uma estrutura simples, mas é uma estrutura que ela pode ser adaptada tanto para um berçário, onde cultiva-se por um determinado período, 30, 40 dias, retirada de animais de 1 a 2 gramas. Que daqui já é transferido para os viveiros ao lado. Para os viveiros de engorda que estão próximos a ele, como em alguns momentos esse mesmo viveiro é utilizado para fazer a engorda, a última fase, aqui dentro desse viveiro. E você percebe que é uma estrutura simples, funcional, de um custo mais acessível e que esses viveiros podem ser facilmente introduzidos para micros e pequenos produtores. Ou seja, numa pequena área é possível ter uma produção considerável de camarões nesse sistema intensivo, né? Exatamente. Você tem um pequeno viveiro de em torno de 240, 300 metros quadrados e que você tira uma produção bastante razoável. Viveiro desse você consegue tirar entre 600 a 800 quilos de camarão, fazendo algumas despescas parciais. Despescas parciais essas que vão facilitar esse manejo, para manter a sustentabilidade do sistema. Perfeito, ou seja, dá para ter uma renda interessante numa pequena área, Bastante razoável. Agora, falando em termos de cultivo em baixa salinidade, no caso do uso da estufa, há uma vantagem técnica nessa proposta de cultivar camarão em baixa salinidade? Você tem, na verdade, duas grandes vantagens. A primeira vantagem é ser um berçário. Tá certo? Então, para os cultivos de baixa salinidade, embora que a espécie que nós trabalhamos, ela suporta grandes variações de salinidade, desde uma salinidade próxima de 0 a salinidade de 60 partes por mil, mas a estabilidade dessa salinidade é importante. E em cultivos de baixa salinidade, em especial, a aclimatação é fundamental. Então, as larvas, quando vêm do laboratório, esse período que ela passa aqui, onde ela vai ter uma aclimatação a essa nova condição de salinidade, para em seguida ser feito a engorda, e isso é preponderante para o sucesso do cultivo. E quando o camarão é cultivado em baixa salinidade, né? O normal talvez seria 30. Aliás, qual que é a salinidade mais adequada para um cultivo? Tem algum valor assim? Olha, se a gente fosse ter que dar números a isso, nós diríamos que uma salinidade entre 20 a 35 partes por mil seria o ideal. Porém, o Vanamei, certo? Esse camarão que nós trabalhamos e que foi difundido no mundo todo, é uma espécie onde você cria em salinidades das mais diversas. Entendi. Tá certo? Então isso não seria um gargalo. Ou seja, apesar de ter uma boa amplitude, né, de 20 a 35, ele pode ser criado numa salinidade 1, 2, até 0, né? Dependendo de algumas condições aí que podem ser alteradas na água. Mas esse camarão cultivado em baixa salinidade, em termos de sabor, muda alguma coisa ou não? Não, desde que seja manejado adequadamente o ambiente de cultivo, esse camarão tem o mesmo sabor, não tem diferença alguma. Clélio, em termos de desempenho produtivo, o camarão cultivado em águas de baixa salinidade, ele tem um crescimento, um desempenho diferente do camarão criado em águas com salinidades normais, por exemplo? Não, não há diferença, o desempenho é o mesmo. E demora quantos dias para se começar a primeira despesca, por exemplo? Se for feito um cultivo levando todo o camarão, toda a biomassa para ser despescado de uma única vez, vai variar em função de mercado também, mas em torno de 60, 90 dias. Mas também dá para fazer despescas parciais nesse tempo? Exatamente, inclusive tecnicamente isso funciona melhor. Então você faz despescas, quando esse camarão atingir um peso comercial, então camarões de 8 a 10 gramas, é retirado parte dessa biomassa, você vai ter mais espaço no viveiro, certo? Então essa biomassa que ficou vai crescer mais rapidamente. Você faz uma segunda despesca,
vai dar continuidade ao crescimento desses animais e podendo fazer até uma terceira despesca final, e isso vai fazer um ganho de produtividade bem maior. Quer dizer, então, que não precisa despescar tudo de uma vez. A partir de 8, 10 gramas já tem mercado esse camarão. Já. No Brasil nós Tá. temos mercado. E quando se faz uma despesca parcial, ou seja, tira aí 20, 30% do lote, diminui a biomassa do viveiro, né? Ou seja, deixa um conforto maior para aqueles camarões que ficaram. E aí eles chegam a ter um crescimento mais acelerado? Sim. Aí Aí você consegue ter um incremento maior da taxa de crescimento semanal em função dessa condição que você está dando. além da importância para o animal em si, a importância financeira, né? De entradas parciais de receitas ao longo do cultivo. Né? Você dá um equilíbrio ao fluxo de caixa dentro da produção. No próximo bloco, o papo sobre criação intensiva de camarão continua. Voltando aqui, o papo técnico com o engenheiro de pesca Clélio Fonseca. Nós estamos agora dentro de uma estufa, aonde se preconiza o cultivo intensivo de camarões em ambiente controlado. E o engenheiro de pesca Clélio vai explicar para nós como que acontece a concentração da matéria orgânica nesse local e, consequentemente, a retirada dessa matéria orgânica do sistema. Então, Clélio, o que é feito para que essa matéria orgânica se concentre nessa área do viveiro? Bom, Fábio, a dinâmica dada da circulação da água através da aeração, os aeradores que vão fazer com que essa água gire no viveiro, Certo. além de um aerador específico que faz um turbilhão na água, tá certo? Formando um vórtice e que ajuda a concentrar essa matéria orgânica aqui no centro do viveiro. Ok. E aqui nós temos uma tubulação que passa por baixo Exato. e vai para o canal de drenagem. Pronto. Essa matéria orgânica, tá certo? Vai ser sugada via essa tubulação aqui no centro, vai para o canal de drenagem esse que vai direcionar para as bacias de tratamento, De decantação. tratamento, e aí volta ao sistema de produção e começa toda a história novamente. E qual a frequência de retirada desse excesso de matéria orgânica? Ora, na verdade a matéria orgânica ela não é ruim para o sistema. Ok. Então, boa parte dessa matéria orgânica ela tem uma função biológica no sistema e a partir dos 20 dias de cultivo é que você vai começar a ter uma produção, um certo excesso dessa matéria orgânica. Certo. Então você começa começar a drenar um pouco dessa matéria orgânica. E essa frequência vai aumentando, mas do meio para o final do ciclo, Certo. essa frequência fica entre cada 2 e 3 horas, você tira um pouco dessa água e que isso não vai passar de 1% do volume de água de viveiro, é muito pequeno. Entendi. Ou seja, ela é proporcional. Conforme aumenta a biomassa de camarões, aumenta-se a necessidade dessas descargas, né? Exato. E são rápidas? 1 minuto, 2 minutos? No máximo. Ok, No ok. máximo. A retirada de água é quase que insignificante. E automaticamente entra uma água que já passou pela bacia de decantação e essa água retorna para o sistema. Para o sistema. Essa mesma água que saiu, uma vez decantado esse excesso de matéria orgânica, essa água renova para o sistema. E tanto nos sistemas de produção com alta salinidade ou com baixa salinidade, o procedimento técnico é basicamente o mesmo. O procedimento técnico é o mesmo. Amigo, nesta temporada do Aquanegócios, tenho explorado de forma proposital a questão de que criamos água e não peixe, dentro do contexto de que, para um bom desempenho zootécnico dos peixes, é fundamental um bom ambiente de produção. E no caso dos camarões, isto não é diferente. E aí, aproveitando a oportunidade de estar ao lado de 2 especialistas, o meu amigo biólogo João Moutinho e o meu amigo engenheiro de pesca Clélio Fonseca, eu vou explorar melhor de forma técnica esta questão. Clélio,
Sabemos que existem dois grupos, basicamente, de bactérias benéficas, bactérias do bem. Um grupo que age sobre o trato digestório dos camarões e um outro grupo que age sobre a matéria orgânica do fundo do viveiro, agilizando o processo de decomposição dessa matéria orgânica. Então eu lhe pergunto, é possível trabalharmos esses dois grupos de bactéria ao mesmo tempo? De fato, é possível, tá certo? E como você mesmo fala, a questão são bactérias benéficas, tá certo? Que fazem bem ao ambiente. Precisamos de um ambiente saudável. Perfeito. E automaticamente os animais cultivados também vão estar saudáveis. Então você tem grupos de bactérias benéficas que atuam diretamente no trato digestório, facilitando todo o metabolismo, Certo. tá certo? Aproveitando de forma muito mais adequada o conteúdo do alimento que esse camarão vai aproveitar. Os nutrientes contidos na ração passam a ter uma melhor digestibilidade, podemos assim dizer. Exatamente, eles são melhor aproveitados. Certo. Certo? E em contrapartida, existem os grupos de micro-organismos, o grupo de bactérias, que também atuam depurando a matéria orgânica, transformando esse ambiente mais saudável. No caso, João, essas mesmas bactérias do trato digestório, quando elas vão para o ambiente, elas ajudam nesse processo da decomposição da matéria orgânica? Elas se juntam com as outras bactérias? Claro, Fábio, com certeza. A gente tem um conceito chamado quorum sensu, que elas conseguem disputar, vamos dizer assim, de forma adequada o ambiente e equilibrar. E é aquele conceito que a gente costumou a dizer até no peixe, a ecologia produtiva. Perfeito. E existe uma interação também desses micro-organismos com a relação ambiente, minerais e a parte orgânica. Essa interação é muito importante, a gente buscar esse equilíbrio, né? Sim. Formando justamente essa ecologia produtiva. Ou seja, não basta somente ter as bactérias, tem que ter também, por exemplo, alguns minerais disponíveis para que elas se multipliquem e o trabalho seja eficiente. Com certeza. Essa parte de interação solo e água, equilíbrio ambiental, é fundamental para que exista esse desenvolvimento saudável, como o nosso amigo comentou. Aí, Clélio, essas bactérias não deixam de ser do grupo dos probióticos, ou seja, pró-vida. Então nós estimulamos a vida, né, das bactérias benéficas e aí não precisamos entrar com antibiótico, por exemplo, né? Com certeza. O tratamento bem feito da qualidade da água, mantendo essa vida saudável no ambiente, você dispensa qualquer uso de fármaco dentro do viveiro. Perfeito. Está vendo como nossa aquicultura é rica e diversificada? Ainda tenho muita coisa legal para apresentar a você. Espero que tenha aprendido um pouquinho sobre criação intensiva de camarão marinho em águas com baixa salinidade, pois o meu objetivo é difundir conhecimentos e tecnologias sobre o que tem de melhor na aquicultura. Programa Aquanegócios. Aqui você fica sabendo de tudo sobre criação de peixes e demais organismos aquáticos. E não esqueça, peixe para consumo é peixe cultivado. Peixe nativo é para subsistência de populações ribeirinhas e pesca esportiva. Um forte abraço e até a próxima!